Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Loving, Living, Learning. Nesta segunda temporada eu falei por duas vezes, ou em dois episódios, sobre a minha gravidez, ou seja, o facto de eu não ter tido o grande sonho de ser mãe, não é? Houve um episódio exatamente sobre isso, do ser mãe, e no outro episódio eu falei sobre o estar grávida, que também não considerei um estado de graça, como a maior parte das mulheres acha. Hoje, e para porque estou a chegar ao fim desta segunda temporada, decidi falar sobre o meu parto. E porquê? Porque eu acho que é algo que é muito importante nas mulheres e foi algo que também sempre me causou medo de ser mãe. Assim, eu tive sempre muito medo de poder sofrer muito no parto e acho que isso, olhando agora para trás, acaba por condicionar um pouco a minha vontade de ser mãe. E os meus partos foram maravilhosos. Se eu acho que estar grávida, tirando, claro, todas as sensações de ter um ser humano dentro de nós, não é? Que eu acho que são indescritíveis, efetivamente, e se eu acho que essa parte do estar grávida, porque engordei muito, porque me sentia uma mulher muito feia, hum, não foi aquele momento de graça. O parto, para mim, foi, os dois partos, não é? Quer do Gustavo, quer do Vasco, foram dos momentos mais felizes da minha vida. Para vocês terem uma ideia, não é? Eu tenho aqui, eu fiz um álbum, havia uma altura em que eu fazia muitos álbuns de fotografia. Eu não sei tirar fotografias, não sou, mas sou apaixonada por fotografias e por memórias, por deixar memórias. Então, até há poucos anos eu fazia álbuns de tudo. E este aqui é sobre eu estar grávida, para vocês terem ideia, não é? De duas gravidezes, ou seja, de 40 semanas, no caso do Gustavo, quase 41, e 38 do Vasco, só deu um álbum, não é? O quanto eu me sentia tão bonita que não tirava quase fotos nenhuma, mas pronto. Mas não deixa de estar aqui uma lembrança para recordar, e mais tarde o Gustavo e o Vasco também recordarem. E os partos também foram filmados, por isso eu tenho as filmagens. O Gustavo e o Vasco até à data nunca quiseram ver, mas acaba por ter aqui algumas fotografias dos partos também para me recordar. E, e voltando, eu já tinha partilhado que eu tinha feito cesarianas, o parto quer do Gustavo, quer do Vasco foram cesarianas, porque os bebés eram grandes, porque eu não faço dilatação e tenho a bacia muito estreita, e de facto foi uma maravilha. Eu acho que quem inventou a epidural, pá, merece este mundo, o próximo, o céu, tudo. Eu, dar epidural é uma dor do caraças, não é? Porque a injeção é na coluna e dói bastante, epá, mas a partir daí é uma maravilha. Pronto. E os meus partos foram maravilhosos. Foram com a doutora Maria João, que foi a médica que me acompanhou desde o início, ela me acompanhava a nível ginológico, acompanhou-me em todos os exames que eu fiz quando decidi ser mãe, e depois acompanhou-me no parto. A doutora Maria João estava no segundo casamento, o segundo marido dela é a pessoa que a acompanha nos partos, e é uma equipa fabulosa, fabulosa. Essas e com muita pena minha, não me recordo, eu acho que era a doutora Isabel, a anestesista, que é um anjo no céu. Pronto, a anestesista também aqui é muito importante. Para vocês terem uma ideia do meu parto, era com música, com a doutora Maria João e o marido a cantarem, e julgo que é a doutora Isabel, se não me engano, mas pronto, seja quem for, foi um anjinho, foi a minha anestesista, estava do meu lado durante as horas todas que duraram o parto, sempre a fazer-me festinhas na cabeça, sempre a fazer-me festinhas na testa, sempre a dar-me beijinhos na testa e a perguntar se estava tudo bem, ia reforçando a anestesia. Por isso eu senti-me super bem acompanhada, não tive dor nenhuma, nenhuma, e mesmo depois dos partos, né, a doutora Maria João depois dizia, as minhas pacientes nunca têm dores depois de uma cesariana, e é verdade, não é? Tirando o facto de, claro, uma pessoa tem sempre de ter um bocadinho mais de cuidado quando se levanta, não é? Tem que se sentar e depois levantar por causa dos pontos. Eu não tive dores por ter sido cesariana, não é? Eu ouvi as pessoas a contarem, não, cesariana é horrível, as dores são muito piores, ou a recuperação pós-parto é muito pior. Não, a recuperação pós-parto foi má, porque eu engordei que nem uma lontra, não é? Mais de 20 quilos em cada uma, fiquei com umas mamas que pareciam uma ticholina, porque tinha muito leite. No caso do Gustavo, tive que tomar 2 injeções de cortisona depois do parto, porque para além de ter engordado que nem uma lontra, tive uma alergia nas mãos e nas pernas, não é? Era muito calor e eu fiquei com as mãos e com os pés e as pernas cheias de bolhinhas, que me davam uma comichão horrorosa, mas isso não tem nada a ver com o facto de ser cesariana. Da cesariana em si, eu não tive dor nenhuma. Tive muito poucos pontos, tenho uma cicatriz lindíssima. Pronto, eu acho que também se deve muito à questão da minha pele regenera com muita facilidade, e a doutora Marijão depois no parto do Vasco utilizou
a mesma costura, não é? E com o tempo ficou apenas um fiozinho branco, muito fininho, quase parecia uma estria, que eu não tive. Que eu não tive. E na altura dizia, ainda bem que eu pus o creme para as estrias, que agora não tenho estria nenhuma. E a doutora Maria João dizia, olha, que se lixe os cremes, você não tem estrias porque tem uma pele realmente muito elástica e muito boa, pá, vá lá. Não é? Gorda, lontra, não é? Mas ao menos com uma pele bonitinha. Voltando aos partos, pronto, foi um parto sempre com muita música, muito, o pai do Gustavo e do Vasco também esteve presente no parto, por isso eu tinha a anestesista de um lado e o pai dos meus filhos do outro, o que também é reconfortante, né? E acho que é muito importante para uma mãe e também muito importante para um pai, e pronto, e assim, tirando a dor de me porem a agulha, né, da primeira vez que me colocam a anestesia, eu não senti dor nenhuma. Eu não vi o parto em si, né? Nós temos uma, um pano, uma cortina, uma toalha, não sei o que aquilo era, azul, não é? Que nos tapa, não é? A partir daqui para baixo, por isso nós depois só vemos o nosso filho quando ele nasce e a doutora Maria João sobe, né, acima do pano azul e nos mostra, e depois, claro, que me pôs no meu peito e no meu colo, e, e eu digo-vos, eu no outro dia falava isso com um amigo que vai ser pai, que é verdade que somos nós mulheres também passamos por todas as partes menos boas, não é? Do ter um filho, porque o nosso corpo muda, as nossas hormonas mudam, tudo muda, mas também somos as únicas que temos a parte mais bonita de se ter um filho, que é esta, esta alegria, não é? De estar a dar vida a um ser humano e de sabermos que esse ser humano está a vir de nós. Isto para mim é indescritível. É para mim, eu já tinha comentado isso quando eu vi o Gustavo. Eu percebi o que era amor incondicional, daí também já tinha partilhado que tinha muito medo de ter um segundo filho, porque tinha medo de não sentir a mesma coisa, e sente-se. E é, eu das 2 vezes, eu estava à espera, mas já sabia que já tinha sido como com o Gustavo, mas quando a doutora Maria João levantou e eu vi o Vasco, vi aquele ratinho, porque comparado com o irmão era muito mais pequeno, ah, não consegue deixar, não consegue parar de chorar, não consegue. As lágrimas escorrem, escorrem, são lágrimas de alegria, é uma coisa de, meu Deus, não é? Esta coisa é minha, esta coisa veio dentro de mim, esta coisa esteve dentro de mim, esta coisa, salvo seja, não é? Este ser humano, algo que eu vou amar sempre e que está sob a minha responsabilidade para a vida toda. Pronto, quem é mãe, acredito que perceba o que eu quero dizer. Hum, e voltando à questão do parto, eu também tenho a noção, e aqui também queria deixar, hum, que foi uma sortuda, pronto, foi uma sortuda pela médica que eu encontrei e foi uma sortuda porque a nível financeiro eu pude ter os meus filhos no hospital onde escolhi. Eu não tive meus filhos no hospital público, eu tive os meus filhos no hospital onde a doutora Maria João dava consultas, que era um hospital particular, e eu costumava dizer-lhe, se fizer partos numa barraca, eu vou na barraca, porque eu acho que uma pessoa tem que confiar muito na pessoa que nos está a fazer o parto. Claro que ela não queria dar numa barraca, mas se fosse, com as condições que ela fez, eu iria lá. E de facto, pronto, o facto de ter essa sorte, né, de ter essa capacidade financeira, também ajudou, não é? Porque tinha um quarto só para mim, porque tinha todas as condições e mais algumas, foram filhos muito caros. Eu costumo dizer que vocês, desde que nasceram, me estão a dar despesa, não é? Cada parte custou mais de 5.000 euros. É claro que há uma parte que depois é sempre financiada pelo seguro, mas há uma grande parte que ainda é nossa. Mas eu tenho essa noção, não é? De que o facto de ter tido partos tão bons e tão bem acompanhados também teve a ver com a capacidade financeira. Não vou ser cínica ao ponto de dizer não precisas de dinheiro, ou não precisas disto. Acredito que também existam bons hospitais públicos, não estou a dizer que não, mas no meu caso, medricas como eu sou, tanto o pânico que eu tinha da dor, era importante para mim eu ter essa capacidade financeira para ter os meus filhos com quem eu queria e onde eu queria. Por isso eu recomendo imenso a epidural, recomendo imenso a cesariana. E pronto, é para dizer, um bocadinho este episódio foi para dizer que apesar de não ter amado o facto de ter estado grávida, amei os meus partos,